Olá, boa noite a todos vocês. Quero desejar, seja bem-vindo a mais um momento aqui do nosso estudo sobre as profecias. E claro, primeiramente, eu quero dar uma boa noite a cada um de vocês. Compartilhe o link, convide as outras pessoas. Se quiser dar uma curtidinha aí, que é bom. E vamos aprender ainda mais sobre o amor, a graça de Deus e sobre as verdades essenciais que a Bíblia nos revela. Só que antes de tudo, primeiramente eu quero parabenizar aos nossos pais, né? Hoje se celebra o Dia dos Pais. Então, nós aqui da Igreja do Cambuci queremos dar um grande abraço a cada um dos pais da nossa igreja e também aos demais que estão nos acompanhando. Um abraço ao meu pai também. E que Deus possa estar guiando e conduzindo cada um deles. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração muito especial por cada pai da nossa igreja, por cada pai aqui, né, da nossa região e também por você, pai, que está nos assistindo. Então, oremos. Querido Deus, Pai amado do Senhor, agradecemos a Ti porque, de uma forma memorável, nós comemoramos um ser que é tão especial na nossa vida, que são os nossos pais. Querido Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, que o Senhor esteja concedendo sabedoria, concedendo forças, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que o Senhor conceda ânimo para que cada pai seja um exemplo para seus filhos, para a sua família e, principalmente, que cada um deles sejam vitoriosos pelo teu nome. Que o Senhor abençoe-os. Também oro aqui pelo meu pai e que tudo que for do teu agrado, tudo que for para a tua honra, tudo que for para a tua glória, seja realizado por meio dessas pessoas tão especiais. Então, abençoe-os de uma maneira muito grande e maravilhosa nesse dia, nesse momento. Isso aqui pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, que você, pai, seja alcançado por esta oração. E aqui eu quero dar uma boa noite àqueles, né, que estão aqui nos assistindo. A Flávia aqui já está nos acompanhando. A Clarice Silveira também está junto aqui conosco pelo Facebook. Nós temos também algumas pessoas que estão pelo YouTube. Então, que Deus abençoe grandemente você. E nessa noite, nós vamos estudar um assunto que é muito importante, um assunto que é muito interessante, que é uma pergunta que eu tenho certeza que passa na mente de cada um de vocês, que é a seguinte: todos nós cremos que só existe um Deus. Todos nós acreditamos que há só um Deus, nós cristãos. Então, se há apenas um Deus, por que tantas religiões? Por que tantas denominações? Por que tantas placas de igreja que chega a dar agonia, né, de ver, de presenciar? Por que não apenas uma só? Por que tudo isso? Então é isso que nós vamos estudar, nós vamos aprender um pouco mais nessa noite. Eu espero que você participe, né, coloque aí, comente, né, esteja interagindo conosco para que juntos possamos aprender ainda mais sobre o amor, a graça de Deus e sobre as revelações proféticas concernente a este assunto. Então, vamos lá junto comigo e vamos aprender mais uma vez nessa noite, estudar. E sim, agora vamos orar a Deus pedindo pela bênção do estudo dessa noite. Oremos. Pai amado Senhor, que o Teu Espírito Santo nesse momento esteja nos conduzindo, esteja nos guiando para aquilo que nós vamos aprender agora. É um assunto extremamente importante, um assunto delicado para alguns, mas que a Tua sabedoria preencha as nossas mentes e que possamos compreender o que a Tua palavra tem a nos dizer. Esteja nos guiando hoje e sempre. Só que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para o estudo de hoje. Então, assim, como já foi bem comentado, nós vamos estudar esse tema aqui. Se Deus é o mesmo, por que então existem tantas religiões? Deixa eu só aproximar um pouco mais
levantar a cadeira, que está um pouco distante. Pronto. Então, essa perguntinha aqui. Se Deus é o mesmo, por que existem tantas religiões? Então, hoje, o que é que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, né, a abordagem do tema com relação à Igreja de Deus nos últimos dias e as principais características dessa igreja, ou do povo de Deus para os últimos tempos. E uma dessas grandes características é justamente a guarda dos mandamentos e o dom profético, e a sua missão é a pregação do Evangelho Eterno de Apocalipse, capítulo 14, verso 6 até o verso 12. E no estudo de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas, na verdade, nós vamos estudar sobre as 2 últimas igrejas, né, que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, onde essas representam a história da igreja cristã desde os reavivamentos, né, e grandes movimentos missionários do século XVIII até o movimento adventista e a volta de Jesus a partir, né, do século XIX. Então, essa perspectiva que nós vamos estudar. Então, assim, quando o assunto é religião, hoje nós temos várias escolhas. Uma coisa é certa, é tanta religião, são tantas denominações, que parece até um catálogo de restaurante, né? Hoje tem muitas pessoas, né, que tratam a religião quase como um catálogo, né? Tem ali, tem várias opções no menu e aí a pessoa escolhe qual prato quer degustar, ou seja, qual igreja quer frequentar. Isso acaba causando uma confusão, porque hoje, como as pessoas tratam, né, assim, em sua grande maioria, né, a religiosidade, a religião, como um catálogo de restaurante, então tem pessoas que preferem um tipo de prato, tem pessoas que preferem outros tipos de prato. E aí fica essa confusão, porque cada um quer do seu jeito, cada um quer uma igreja que tem a sua cara. Mas o que é que a Bíblia tem a nos dizer, né? É compreensível que as pessoas estejam se perguntando qual é o caminho certo. Existe mesmo uma fé verdadeira ou somente caminhos diferentes que terminam no mesmo lugar? Como é que nós podemos enxergar isso? Então, nesse estudo, nós vamos procurar buscar respostas por meio do livro do Apocalipse. Então, vamos lá. Primeiro, a temática de Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, focando em 2 cidades e 2 tipos de fé que são totalmente diferentes. Então, assim, para entender, só recapitulando aqui o contexto do Apocalipse, nós aprendemos, né, que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, que fica no Mar Egeu, era considerado a ilha de prisão máxima. Naquele tempo, foi o imperador Domiciano, ele era pagão, que emitiu o decreto de exílio para o apóstolo João, que provavelmente já estava ali com os seus 90, 95 anos de idade, já estava bem velhinho, né? E aí mandou para a prisão de segurança máxima da sua época e, na perspectiva humana, o seu ministério agora estava acabado. Idoso, o que é que se cria? Que João iria morrer naquela ilha, isolado, sozinho, abandonado. Mas não foi isso que aconteceu. Naquele momento, Deus revelou os seus planos futuros para o apóstolo João. No momento mais escuro da sua vida foi quando Deus iluminou a sua mente com as grandes revelações que nós encontramos na Bíblia. Quer dizer, no livro do Apocalipse, perdão. E assim, e a princípio, a história da igreja cristã foi aberta diante dos olhos ali do apóstolo João. E quando nós olhamos para o fluxo do tempo, ele viu o povo de Deus sendo contrariado, sendo oprimido, sendo perseguido, mas mesmo assim permanecendo fiel. Em sua visão profética, João testemunhou o triunfo dos seguidores de Cristo e a vitória da sua igreja no limiar ou na celebração máxima por meio da volta do próprio Cristo. Então, assim, o que é que tem em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3? Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia bem rapidinho, né? Não está aqui no roteiro, mas
falar aqui de uma maneira bem rápida sobre a questão dessas igrejas aqui de Apocalipse capítulo 2 e da igreja de Apocalipse capítulo 3. São 7 igrejas. Essas 7 igrejas existiam no tempo do apóstolo João. Não eram igrejas fictícias, eram igrejas reais, eram comunidades cristãs reais da época do apóstolo João. Então, o que é que Cristo ele utiliza? Ele utiliza as igrejas reais da época de João, ele utiliza as características principais de cada igreja e aplica essa realidade para a história do cristianismo por meio dos séculos. Então, ele usa as igrejas reais como um símbolo do período da era cristã durante os séculos. Então, se você observar aí Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 7, a lista das 7 igrejas são as seguintes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e termina aqui, as 7 igrejas. E essas igrejas representam, a grosso modo, não dá tempo de estipular cada um do tempo, mas a igreja de Éfeso representa o primórdio da igreja cristã, a igreja apostólica. A igreja de Esmirna é a igreja pós-era apostólica, que começa a sofrer ali as suas primeiras perseguições e o surgimento de algumas heresias. A igreja de Pérgamo é o momento de transição da queda do Império Romano com o início da Idade Média e a supremacia papal, e ali começa a apostasia de uma maneira mais explícita. A igreja de Tiatira representa, de fato, a total apostasia do povo de Deus e a sua contaminação ao se relacionar com o Estado, quando o Estado e igreja se unem de maneira completa. Então, a igreja de Tiatira representa essa época, ao mesmo tempo representa os poucos fiéis que se mantêm firmes à palavra de Deus, frente à grande apostasia que estava acontecendo. A igreja de Sardes, né, representa ali o finalzinho do período da reforma protestante e a contra-reforma católica, um período de turbulência, né, o racha da igreja, antes que era uma só, agora começa a se tornar algumas denominações independentes. E então chegamos no período da igreja de Filadélfia e no período da igreja de Laodiceia, que é o que nós vamos ver com mais detalhes no estudo de hoje. Então, é por essa razão que nós vamos ver a mensagem de Filadélfia e de Laodiceia, que é algo mais próximo do nosso tempo, é algo mais próximo da nossa realidade. Então, a igreja da Filadélfia, ela representa que época? Quando nós analisamos o texto, Apocalipse capítulo 3, o verso 8, diz assim: conheço as obras que você realiza. Eis que tem um poço diante de você, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqui, a igreja da Filadélfia está representando a época dos grandes movimentos de reforma no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. É o início em que a verdade crucial da volta de Jesus, ela vem à tona. Porque até esse período não se pregava sobre a volta de Jesus. Era uma mensagem negligenciada. Não havia, assim, grandes frentes missionárias. Então, no período da igreja que representa Filadélfia, ou seja, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, foi o boom dos reavivamentos evangélicos, que nós podemos falar assim. Foi o momento em que várias pessoas retornaram para a Bíblia,
começaram a estudar as profecias bíblicas, principalmente os livros de Daniel, os livros de Apocalipse, o fervor para a pregação do Evangelho, o fervor para a volta de Jesus. Também foi nessa época que começaram a surgir as sociedades bíblicas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, em grande parte, as Bíblias, né, que nós possuímos, ela vem com o selo da SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. É uma ramificação da Sociedade Bíblica Unida, que é o órgão global. Então, a partir do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, começaram a surgir essas sociedades bíblicas, onde surgiu primeiramente na Inglaterra, com o propósito de preservar a palavra de Deus, mas também de espalhar a palavra de Deus, porque até aquele tempo não era qualquer um que tinha a oportunidade de possuir uma Bíblia. Era raridade uma família que possuísse uma Bíblia completa. Mas por meio da filosofia das sociedades bíblicas, de disseminar a palavra de Deus, de deixar o custo da produção da Bíblia algo mais acessível à sociedade, principalmente ao povo mais comum, fez com que várias pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. E por meio desse acesso, muitas verdades começaram a ser redescobertas, sendo a delas a pregação da volta de Jesus. E esse impacto provocou os grandes movimentos missionários, porque antes o cristianismo era quase que confinado à América do Norte e à Europa. Mas por causa desse boom, né, de reavivamento, o que aconteceu? Pessoas sendo usadas e tocadas pelo Espírito Santo começaram a sair de seus países natais, de seus países de origem, e começaram a ir para outros continentes. Foi nessa época que o continente africano começou a ser evangelizado, que o nosso continente aqui, sul-americano, começou a ser evangelizado, que o continente asiático começou a ser alcançado pela verdade do evangelho. Foi nessa época. Então, o período da igreja de Filadélfia representa um verdadeiro reavivamento, tanto do estudo da palavra, como da pregação da palavra. Então, é considerado a era de ouro do cristianismo. Mas logo depois, o que é que nós temos? Nós temos o período de Laodiceia. As descobertas arqueológicas, né, elas demonstram que a cidade de Laodiceia, da época de João, primeiramente eu vou falar da Laodiceia da época de João, era uma metrópole, era uma mega cidade. Provavelmente tinha mais de 100 mil habitantes. Para a época, era algo extraordinário. Era uma cidade, perdão, que rivalizava com Roma, diante da sua prosperidade e também da quantidade de habitantes que viviam ali. Então, o que acontece? A cidade de Laodiceia era extremamente rica. No ano 60, na década do ano 60 do primeiro século da era cristã, houve um grande terremoto que quase destruiu a cidade por completo. Na época, o imperador Nero, ele ficou à disposição para ajudar na reconstrução da cidade. Mas os habitantes de Laodiceia, eles rejeitaram o auxílio do imperador, porque eles falaram, nós somos autossuficientes, nós temos condições necessárias para reconstruir a cidade sozinhos, sem a ajuda de ninguém. E, de fato, eles fizeram. Tamanha era a riqueza que existia em Laodiceia. Um outro detalhe interessante é que, assim, eles eram prósperos, mas, ao mesmo tempo, um pouco acomodados. E, por causa disso, os cristãos da igreja de Laodiceia, da época de João, eles tinham essas características também. E Jesus utiliza isso para apontar como seria a característica da igreja cristã nos últimos tempos. A igreja de Laodiceia, a princípio, representa um período
onde muitas pessoas se achariam autossuficientes, se achariam pessoas que dispensam ajuda, pessoas que têm a mentalidade de que já possuem tudo, que não necessitam de mais nada, que já está bom o modo como eles vivem, não precisa de mais ajuda. E esse período é o período que nós vivemos hoje. Hoje, há muitos cristãos, aqui eu não quero usar juízo de valor, mas é demonstrar o que a palavra diz. Hoje, muitos cristãos, eles se consideram autossuficientes. Eles se consideram que já possuem de tudo, que não necessitam de mais nada. Que a vida que eles possuem já está boa. E aqui eu aplico, e aqui se aplica, não somente com a questão financeira, mas com o relacionamento com Deus. Hoje as pessoas pensam, em sua grande maioria, que a vida que eles possuem hoje já está suficiente, não precisa de mais nada. Muitos pensam que não necessitam mais de conhecimento bíblico. Ah, não, eu já conheço Jesus, eu não preciso estudar a Bíblia. Ou então, assim, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso de nenhuma igreja. Eu já sou o suficiente. Ou então, muitas pessoas acham que Jesus não vai fazer nenhuma diferença na vida delas. Esse é o cristianismo de hoje. A igreja de Laodiceia representa o nosso período, a época que nós vivemos. Um cristianismo de indiferença. Hoje é o período em que há mais propagação do evangelho. Hoje é o período onde mais as pessoas conhecem sobre Jesus. Mas, em contrapartida, esse é o período em que mais pessoas indiferentes se encontram no meio religioso. Pessoas que acham que não necessitam de mais transformação. Pessoas que acham que da forma como eles vivem já está bom. Pessoas que se consideram de que nada precisa mudar. Por que eu vou me incomodar? Não, Jesus, deixa do jeito que eu estou mesmo que está bom. E aqui se aplica uma outra coisa com relação à cidade de Laodiceia, que diz assim, ó, a mensagem de Jesus para a última igreja na história da terra foi: eu conheço as tuas obras, sei que você nem é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A característica do povo de Laodiceia é um povo morno. Mas aqui o morno que Jesus está colocando não é morno de uma pessoa assim, sem ânimo. Muitas pessoas pensam, não, o povo de Deus tem que ser o povo quente, o povo fervoroso. Não é essa a aplicação do tempo aqui da igreja de Laodiceia. Essa expressão nem quente nem frio é morno. É porque nós vivemos numa religião apática. Em que sentido? Não é um cristianismo que tem assim pecados exorbitantes, mas também é um cristianismo que não tem envolvimento pleno com Cristo. E por que Jesus utiliza essa linguagem de morno? É porque na cidade de Laodiceia tinha um melhor sistema de água morna do mundo. Eles tinham uma fonte natural de água morna. Há alguns quilômetros dali, há uma região onde a água já sai quente da terra, né? Por causa de efeitos vulcânicos. Então, o povo de Laodiceia construiu aquedutos, é como se fosse o sistema hidráulico de hoje, né? É como se fosse a Sabesp, né? Agora fugiu o nome da cabeça, né?
É como se fosse o encanamento de hoje, né? Era os aquedutos. E a água vinha quente, mas quando chegava na cidade, ela chegava um pouquinho morna. E aí fazia com que na cidade de Laodiceia tivesse muitos pontos de saunas, né, banhos mornos e tudo mais. Mas Jesus utiliza essa linguagem para dizer o seguinte: vocês não estão no ponto certo. Vocês estão indecisos. O que é morno? Morno é algo que é misturado, algo que é incerto, algo que não é definido. Hoje, muitas pessoas vivem uma religião indefinida. Vivem um cristianismo indefinido. É um cristianismo misturado. E o que é que Cristo diz? O povo de Laodiceia diz o seguinte: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Qual é o diagnóstico que Jesus dá para o período de hoje que nós vivemos? O cristianismo de hoje diz que é rico, diz que é abastado, diz que é poderoso, diz que é autossuficiente. Mas o que é que Jesus está dizendo? Vocês estão enganados. Desde quando começou a igreja cristã, hoje é o período pior do cristianismo. Porque se diz que é abastado, se diz que é rico, mas na verdade é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Diz que me conhece, mas na verdade não se relaciona comigo. Diz que me ama, mas não está disposto a se relacionar comigo. Hoje, o cristianismo é um cristianismo de indiferença. Então, o estado de mornidão da igreja de Laodiceia, né, aqui, né, devido à água morna, essa linguagem que vinha, né, da região de Hierápolis, que ficava a mais ou menos 8 quilômetros, e que até hoje a água brota do solo em estado de ebulição. Assim como esse suprimento de água, os cristãos de Laodiceia não eram nem quentes nem frios. Não eram culpados de pecados escandalosos, mas também nem de apostasia, mas na realidade eram indolentes e permissivos. Ah, isso aqui não tem problema não. Então a prosperidade e a vida confortável de que desfrutavam os tinham levado a uma condição de indiferença espiritual. A condição deles era mais de apatia do que de apostasia. Estavam satisfeitos com uma experiência espiritual superficial, algo apenas por fora, de boa aparência, mas que é incapaz de transformar a vida. Então, qual é a mensagem de Laodiceia? Você está bom do jeito que está. Não precisa mudar, não. Esse é o cristianismo do período de Laodiceia, ou seja, do período que nós vivemos hoje. É um cristianismo que não transforma, apenas conforta o coração e pronto, mas não leva a pessoa a ter uma transformação plena por meio do poder do Espírito Santo. Então, o que nós enxergamos aqui é um contraste. Dois tipos de fé. O período de Filadélfia representa o período máximo do cristianismo. O ouro, o período áureo, que pessoas eram envolvidas, decididas e sabiam que necessitavam de Cristo para serem bem-sucedidas na sua vida cristã. Enquanto que logo depois vem o período de Laodiceia, o período de pior decadência, porque é um período de indiferença e de indefinição, de apatia. Não sabe como é que se encontra. É um período em que as pessoas se auto-enganam, acham que está tudo bem, mas na verdade nada está bem. Mas buscam a aparência de que está tudo ok. Então, esse é o primeiro ponto.
A Bíblia deixa bem claro que nos últimos dias, ou seja, nos tempos de hoje, é perceptível, de uma maneira assim mais geral, dois tipos de cristianismo. O cristianismo indiferente, o cristianismo apático, o cristianismo meia-boca, que é representado pela igreja de Laodiceia, em contraste com um cristianismo vivo, com uma fé vibrante, representado pela igreja de Filadélfia, o período de Filadélfia. Mas as características do povo de Deus não param apenas aí. Lá em Apocalipse 12, nós temos o relato do dragão e a mulher. Ou seja, a igreja e a forma como Satanás ele tenta destruir o povo de Deus. E também há uma profecia que é para os nossos dias, para os últimos tempos. Aqui vemos o povo de Deus simbolizado por uma mulher pura e santa que é atacada por um dragão grande vermelho, que representa Satanás e as suas forças. E a luta continua por séculos, porque diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em meio às afirmações e contra-afirmações na área da religião, existe alguma forma de identificar os verdadeiros seguidores de Deus nesses últimos dias? Num cristianismo apático, será que há um povo verdadeiro? A própria profecia dá a resposta. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Algum tempo atrás, isso é mais para quem viveu mais no contexto da Igreja Adventista, início dos anos 2000, por aí, era comum se ouvir o seguinte: a igreja tá tão morna, não, é porque nós estamos no tempo de Laodiceia. Essa é a característica da igreja, é a igreja de Laodiceia. Se falava muito isso. A igreja está um pouquinho morna, está um pouquinho devagar, está meio assim, né? Não, é porque estamos no período de Laodiceia, essa é a realidade. Mas veja, a profecia bíblica deixa algo bem claro. Quando nós conectamos Apocalipse capítulo 3, o período de Laodiceia, que é o período que nós vivemos, juntamente com as outras profecias do livro do Apocalipse, dentre elas Apocalipse capítulo 12, nós percebemos o seguinte: o cristianismo em geral, no nosso tempo, é um cristianismo indiferente. Mas isso não quer dizer que o povo de Deus tem que ser indiferente. O remanescente, aquele que sobrou, ele tem que ser diferente da igreja de Laodiceia. Tem que ser um povo vibrante, um povo marcante, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, diante dessas duas perspectivas, como é que nós podemos identificar as marcas do verdadeiro povo de Deus? Primeiro, eles guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, guarda todos os mandamentos. Essa questão de guardar é defender a verdade plena dos 10 mandamentos, dentre eles o sábado. Nós já tivemos um estudo sobre isso. Hoje, com essa questão de cristianismo indiferente, do cristianismo algumas coisas pode, dá para passar, né? Hoje, esse cristianismo um pouco fast food, né? Cristianismo iFood. Algumas coisinhas que é difícil para mim, eu tento deixar de lado. E uma dessas coisas que tenho deixado um pouco de lado é a verdade sobre os mandamentos de Deus, principalmente com relação ao sábado, que é o coração da lei de Deus. Muitos falam que não, que Jesus, quando veio, estabeleceu a nova aliança. Mas olha o que é que diz Hebreus capítulo 10, verso 16. Ele diz que nessa nova aliança, no nosso coração, ele colocará a sua lei.
e na nossa mente inscrever. Então, assim, não é que Jesus veio mudar a lei ou nada. Ele veio trazer uma aplicação mais profunda da sua aliança. Antes, quando você olha no Antigo Testamento e percebe as alianças que Deus realizou com seu povo, eram alianças de sinais um pouco mais externos. A circuncisão, o próprio santuário, a oferta do cordeiro, o arco-íris, a promessa do Messias por meio da linhagem de Davi, eram alianças que tinham sinais mais externos. Mas quando Cristo veio a essa terra, morreu por nós e ressuscitou, não é mais necessário alianças com sinais externos. A aliança agora é gravada em nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração. O apóstolo Paulo deixa isso daqui bem claro, remetendo o que Jeremias falou. A nova aliança. Como é que seria a nova aliança? A lei de Deus gravada na nossa mente e no nosso coração. Ou seja, a nossa vida, um testemunho vivo da aliança de Deus, da lei de Deus. Então, sob o novo conceito, Deus prometeu colocar a sua lei dentro do nosso coração para que nós a amemos. Será algo mais íntimo. Então, o novo conceito, ele não anula a lei. Ele estabelece a lei sobre uma base mais forte e mais firme. Porque é isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 3, 31. Anulamos a lei por causa da graça, nós vamos anular a lei? De maneira nenhuma. Ele enfatiza, antes, confirmemos a lei. Não tem nada que mudar. É só compreender da maneira correta. O que é que Jesus falou em Mateus 5, verso 17? Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. Dá o sentido pleno, dá a perspectiva correta com relação à guarda e à observância da lei. Então, a profecia identifica o remanescente de Deus, o povo de Deus para os últimos dias, como os que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, Deus terá novamente um povo salvo pela graça, mas que também observa a sua lei, não para ser salvo, mas porque ama o Senhor. Que o próprio Cristo falou, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, essa é a primeira característica. A segunda é marcada pelo testemunho, pela qual Jesus identifica o seu povo dos últimos dias. Então, o que é o testemunho? Quando nós olhamos no escopo do Novo Testamento e a linguagem de Paulo, o testemunho de que a pessoa ou a comunidade cristã está no caminho certo é a ação do Espírito Santo. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo. E através desse selo, através desse envolvimento com o Espírito Santo, nos é proporcionado o desenvolvimento dos dons. Os dons são o testemunho pleno de que o povo de Deus está alinhado com a vontade de Deus. Mas aquilo que o Apocalipse capítulo 12 está dizendo não é com relação aos vários dons, mas principalmente a um dom específico, que é o dom de profecia, que é o que diz lá em Apocalipse 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom de profecia. Por quê? Porque no Antigo Testamento foi por meio do dom profético que Deus guiou o seu povo. No Novo Testamento, por meio do dom profético e do dom apostólico, Deus guiou o seu povo. E nos últimos dias, Deus utiliza o dom profético também para guiar o seu povo. E se você tem acompanhado os nossos cultos, as nossas reuniões, sábado pela manhã, você está percebendo que nós estamos estudando uma série sobre o dom de profecia?
E você percebeu no sábado retrasado, não esse agora, né, esse que passou agora, o de ontem, foi um culto especial sobre a asa, mas o sábado anterior, dia 1, ali nós estudamos as características de um verdadeiro profeta, e nós percebemos que não é qualquer um que é profeta. Não é qualquer pessoa que se levanta hoje que deve ser considerado como um profeta. Algumas coisas essenciais que devem ser consideradas. E tomando base nisso, foi pontuado algumas pessoas ali que demonstraram verdadeiramente o dom profético. Então, qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias? A verdade plena com relação aos mandamentos de Deus e a expressão do dom de profecia guiando o povo de Deus nesses últimos tempos. E esse povo, o que é que ele prega? O que é que ele proclama? Apocalipse 14 apresenta qual é a mensagem da igreja ou do povo de Deus para os últimos dias que nos ajuda a identificar. Ela é proclamada na voz de 3 anjos que voam pelo céu, representando um movimento global, um movimento mundial, não algo local. Então, qual é a mensagem do primeiro anjo? Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. O anjo está voando. Essa mensagem que ele está proclamando é uma mensagem que é urgente. É uma mensagem que tem urgência. E por que é urgente? É porque ele possui o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a face da terra. E o que é o evangelho eterno? O que são as boas novas? É justamente a mensagem de Cristo. As boas novas de que Jesus morreu para nos salvar. E se Jesus morreu para nos salvar, em resposta a como é que nós devemos estar nos comportando, o anjo diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você percebe aqui? Quando a pessoa é impactada pelo evangelho, pelas boas novas, é necessário que ela tenha consciência de que deve temer a Deus, dar-lhe glória, porque o juízo chegou, e devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E aqui o juízo não é algo que pertence a um futuro distante, está ocorrendo aqui e agora. Nós estamos vivendo o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aqui a expressão do livro de Apocalipse é o seguinte, que hoje, no momento em que nós estamos vivendo, Cristo lá no céu está julgando o seu povo. Primeiro começando por aqueles que já morreram, até chegar naqueles que ainda estão vivos. E esse juízo quer demonstrar o quê? Quer validar que o sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar a pessoa e que ela viveu uma vida em resposta ao sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo fez diferença na vida dela. Então, o juízo para aquele que tem a plena convicção de que está do lado de Cristo não é sinônimo de desespero, mas é o sinônimo de alegria. Porque eu e você devemos ter a plena certeza. Eu tenho certeza de que você está com Cristo no seu coração, quer fazer a vontade do Senhor, aceita o sacrifício que nos é oferecido na cruz. Então, ao olhar para o juízo de Deus, eu e você devemos nos alegrar, porque o nosso juiz, ele é justo. E ele é misericordioso, e ele age com justiça. Não é como os juízes da terra, que são corruptos, falhos e indolentes. Não. O nosso juiz, ele é justo. E ele é fiel. Então, por isso, nós não devemos temer o juízo de Deus. Porque nós iremos receber a recompensa de maneira plena e justa diante dele. E aí nós devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Qual é a mensagem? É que ele nos chama de volta para adorar a Deus como Criador por meio da guarda do sinal da sua criação, o sábado, que é o único mandamento que demonstra que Deus é o Criador, que reforça a mensagem do Gênesis. Então, a mensagem de Deus para os últimos dias nos chama de volta ao sábado bíblico como símbolo da nossa lealdade ao Criador, porque o sábado é o símbolo eterno de que Deus nos criou e está vindo outra vez para cada um de nós. E voltando aqui ao texto, temer é possuir reverência a Deus, dando-lhe glória por meio da nossa vida, por aquilo que nós falamos, mas também por aquilo que nós fazemos. O nosso estilo de vida deve demonstrar que eu honro a Deus. E assim eu o adoro. Agora, qual é a mensagem do segundo anjo? É assim: seguiu-se outro anjo segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que é isso? Assim, de uma maneira bem rápida. Babilônia simboliza a confusão. Ou seja, na linguagem profética, Babilônia significa a confusão religiosa. E por que essa confusão? Por causa de um outro aspecto, o vinho. O vinho afeta a mente, confunde o raciocínio de um símbolo e é símbolo de uma doutrina falsa. Em profecia, vinho significa falsas doutrinas. Então, o que é que Babilônia faz no mundo cristão? Ela confunde as pessoas misturando a verdade com a mentira. Então, qual é o apelo aqui? Qual é a mensagem do segundo ano? É que esse sistema de confusão, de falsidade religiosa, um dia vai cair. Mas antes que caia, é necessário que as pessoas que estão no meio dessa confusão religiosa sejam alertadas e saiam dessa confusão. Que elas se firmem na verdade. Então, o segundo anjo nos chama para sair da confusão religiosa do nosso tempo, das igrejas onde a tradição e a filosofia humana é aceita em lugar da obediência às escrituras, onde o eu acho, onde o eu penso tem tomado mais lugar do que assim diz o Senhor. É tanta confusão religiosa, com todo respeito. Algum tempo atrás eu vi um vídeo, né, de um indivíduo que se diz pastor, e no vídeo dele, ele passou mais de 20 minutos tentando provar que... Cadê aqui? Deixa eu só voltar. Tentando provar que o verdadeiro crente tinha que arrancar essa página aqui da Bíblia. A página que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. Né? Essa folhinha aqui. Não quero... Pronto. Essa folhinha aqui que divide, né, o Novo Testamento, o início do Novo Testamento, com o fim do Antigo Testamento. Que tem aqui Malaquias, né? Ele ficou falando e fez uma ginástica mental, puxou um texto lá de Hebreus, que agora eu me esqueci, mas ele ficou batendo, não, essa divisória está errada, porque Mateus ainda é do Antigo Testamento, Lucas, João ainda é do Antigo Testamento, ele estava preocupado com isso. E aí eu pergunto, o que importa se o Mateus está no Antigo, se está no Novo Testamento? O que isso vai mudar com relação à minha salvação? O que é que isso muda? Qual é a importância de ficar discutindo a divisória, uma folhinha que divide o Antigo e o Novo Testamento? Você percebe como é que está o cristianismo hoje? É uma confusão. E qual é o apelo de Deus por meio da segunda mensagem
do segundo anjo é que, filho, nessa confusão, busque a verdade bíblica e saia dessa confusão. Não esteja mais embriagado com essas falsas doutrinas. Ele apela para que nos separemos das comunidades ou dos movimentos religiosos que não dão ênfase à pregação da volta de Cristo, mas que também negligenciam a verdade dos mandamentos de Deus. Porque hoje tem muitas igrejas que falam sobre a volta de Jesus, mas quando vai falar com relação aos mandamentos, não, isso daí não é relevante. Mas o texto do Apocalipse diz que é relevante, que é necessário para o nosso tempo. Então, essa é a mensagem do segundo anjo. E a mensagem do terceiro anjo? Essa é uma mensagem que é a mais dolorosa. Que é assim, o terceiro anjo que atravessa o céu nos traz uma mensagem que é completamente mais urgente. E que mensagem é essa? É um apelo solene de uma advertência para que não adoremos a besta, nem a imagem da besta, e que nem sejamos marcados pela marca da besta, e que o nosso fim não seja igual à besta. Mas aí você deve estar perguntando do outro lado, mas pastor, o que é a besta? O que é a marca da besta? E hoje a gente vê, às vezes quando colocar aí na internet, o pessoal diz que a marca da besta é um chip, é um negocinho que vão enfiar aqui na mão da gente para nos rastrear. O que é a marca da besta? O que é a besta? Aguarda aí o seu coraçãozinho, porque esse estudo, de uma maneira mais específica, vai ser no próximo domingo. No próximo domingo nós vamos estudar quem é a besta, o que é a marca da besta, o que é a imagem da besta e a sua relevância no nosso tempo, o seu significado pleno. Mas, tomando isso como base, qual é a mensagem do terceiro anjo? Não siga o sistema da besta. Então, quando nós juntamos a mensagem do primeiro, do segundo, do terceiro anjo, nós podemos ver a mensagem completa do remanescente de Deus para os últimos dias. E qual é a mensagem completa do remanescente para os últimos dias? As boas novas da salvação, a necessidade de adorar a Deus como Criador, a criação literal de Gênesis, sair do meio da confusão religiosa e estar presente, estar no meio do povo que professa plenamente as verdades bíblicas, principalmente concernentes à volta de Jesus, aos mandamentos de Deus e ao dom profético. E a mensagem de que Deus não deseja que seus filhos tenham o mesmo fim ou que estejam envolvidos com a besta e todo o seu sistema. Então, essa mensagem chama homens e mulheres para tomar a decisão nesse tempo que nós vivemos. Então, em suma, quais são as características da igreja ou do povo verdadeiro de Deus? Em resumo, nós podemos colocar isso daqui, baseado nas profecias do Apocalipse e da Bíblia. A verdadeira igreja de Deus volta à fé pura dos discípulos e é fiel à sua palavra, de uma maneira plena. Não fica escolhendo pedacinho aqui, pedacinho acolá. É a verdade plena da Bíblia. A verdadeira igreja de Deus guarda os mandamentos divinos e também é guiada pelo espírito de profecia, pelo dom profético. A verdadeira igreja de Deus é um movimento mundial impulsionado pela missão. Não é impulsionado por ganhos financeiros, não é impulsionado para ser famoso. Não, é impulsionado para a missão de fazer com que pessoas almejem e se preparem para se encontrar com Jesus. Porque hoje tem muitas pessoas, tem muitas igrejas
que se preocupam mais em focar nas coisas daqui dessa terra, em vez de focar nas coisas lá do alto. Tem muitas igrejas que ficam selecionando qual parte é ou qual parte não é válida para a crença, para a fé. Irmãos, devemos tomar a Bíblia como um todo para a base da nossa fé. O motivo de participarmos de um movimento religioso não é buscar pelas bênçãos dessa terra, mas é juntos nos prepararmos para ir para o céu e alcançar mais pessoas para irem para o céu também. A verdadeira igreja de Deus prega o evangelho eterno da graça maravilhosa. A verdadeira igreja de Deus convida homens e mulheres a se comprometer por completo com Jesus, tendo em vista a hora final do juízo celestial. A verdadeira igreja de Deus leva as pessoas de volta ao sábado bíblico e adoração ao Criador. E até agora, diante dessas características, daquilo que nós vimos na profecia, principalmente Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 14, em contraste com Apocalipse capítulo 3. Hoje, qual é o povo que representa ou que possui essas características? Você saberia responder? Responda aí nos comentários, sem medo. Vou dar um tempinho aqui. Hoje, qual o movimento cristão que possui essas características? Você poderia responder? Vou contar aqui até 5, quer dizer, até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você ainda está em dúvida? Aqui eu não quero agir de forma por demagogia ou presunção, mas considerando o que vimos até aqui, a única instituição religiosa que preenche os critérios bíblicos da igreja, da verdadeira igreja, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por causa dessa perspectiva, as outras denominações, muitas vezes nos taxam de seita. Muitas denominações nos taxam de seita por causa dessa visão que nós temos. Mas veja, não entenda mal. Em todas as denominações existem cristãos comprometidos que amam a Cristo e que estão salvos por meio da sua graça. Eu quero deixar algo bem claro aqui. Não é porque a Igreja Adventista possui uma doutrina 100% bíblica, expressa as verdades completas da Bíblia, que significa que todo mundo que é adventista está salvo. Não é isso. Nós não agimos com essa presunção. Qual é a visão correta? A visão correta é a seguinte: não é o povo adventista que é o santarrão pronto para ser salvo. Ou não é o povo adventista que Deus escolheu para ser salvo. Não é isso. Mas o movimento adventista é o que possui as verdades bíblicas e é ela quem prega as verdades bíblicas. Então, diante disso, o nosso papel não é atacar as outras denominações, não é desafiar os outros movimentos religiosos, não. Não é isso. Mas é porque quando nós colocamos as coisas na balança, o que se percebe é isso. Nos estudos passados, que vocês estão nos acompanhando, até a própria Igreja Católica, em suas declarações, deixa isso bem claro. Com relação à observância bíblica, principalmente com relação à coerência dos mandamentos, o único movimento religioso que possui as características é a Igreja Adventista. Eles mesmos aprovam.
declaram. Eles mesmos reconhecem. Então, qual é o propósito de Deus com a igreja adventista? Não é fazer que todos se tornem adventistas do sétimo dia. Mas, por meio do movimento adventista, levar a verdade bíblica a toda a face dessa terra. E quando você é confrontado com a verdade bíblica, não é possível você permanecer no meio da mentira. Porque seria uma coisa de contrassenso, né? Algo contraditório. Por exemplo, você toma um determinado medicamento. E aí você descobre que o medicamento que você toma é um medicamento falso. É um medicamento que não dá efeito nenhum. Com a sua sã consciência, com a sua razão, você vai permanecer tomando esse medicamento falso? Não. Você vai em busca do medicamento verdadeiro. Então, assim é a igreja adventista. Não é que ela é a única bolacha do pacote, mas é porque a verdade que ela prega é a verdade bíblica. E quando você é confrontado com a verdade, é impossível você permanecer no meio da mentira. O próprio Cristo deixa isso bem claro, que assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Deus tem fiéis verdadeiros em outras denominações? Tem. Se eu não me cuidar, um católico se salva e eu me perco. Não é a placa da igreja que me salva, mas sim qual é a verdade bíblica que remete verdadeiramente a... Eita, agora fugiu aqui o raciocínio, perdão. Né? Não é a placa da igreja que vai me salvar, mas sim as verdades que essa igreja que prega, que vai trazer relevância na nossa vida, que vai fazer diferença. Então, eu tenho que estar no meio daqueles que defendem a verdade, porque o próprio Cristo diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Irmão, chegará um momento no limiar da crise deste mundo que só haverá dois tipos de povos. Não vai ter mais esse negócio de placa de igreja. Haverá apenas dois tipos de povos. Aqueles que guardam a verdadeira verdade bíblica, ou aqueles que vão dar as costas para as verdades bíblicas. O mundo vai se dividir em dois. Nesse momento, todo o povo de Deus, de fato, estará reunido. Então, o que é que Jesus diz? Elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Ainda não é chegado esse momento de tudo se tornar um só rebanho, um só pastor. Hoje o papel da igreja adventista é de pregar e de alertar ao mundo as verdades bíblicas. Então, por todo o livro do Apocalipse, Cristo apela ao seu povo fiel de todas as denominações, de todos os credos, e a todos em que nenhuma religião o segue de maneira plena. Esse é o apelo de Deus. Então, oficialmente, fundada em 1863, por ministros, aqui essa afirmativa está um pouco equivocada, esqueci de mexer, de alterar, mas assim, a igreja adventista ela não foi formada por causa de dissidências doutrinárias. Não houve uma igreja anterior à igreja adventista. Também ela não surgiu do nada. A igreja adventista foi o resultado do movimento milerita e dos fiéis que permaneceram após o desapontamento
e esses fiéis eram de igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, pessoas que eram independentes, que não tinham uma denominação oficial, se denominavam apenas de cristãos. A Igreja Adventista se formou da reunião de muitas denominações lá dos Estados Unidos, mas que encontraram uma verdade plena, bíblica, uma verdade profética. Você pode pesquisar em todo canto as origens de todas as denominações. Em sua grande maioria, as denominações de hoje existem ou por dissidência, ou por divergência doutrinária, ou por picuinha interna, ou por diferença de interesses. Essas são as principais características dos surgimentos das igrejas de hoje. Mas quando você olha o surgimento da Igreja Adventista, é algo extraordinário e é profético. Apocalipse, capítulo 10. Depois nós vamos estudar isso. O movimento adventista é um movimento profético, anunciado na Bíblia. Então, hoje, a Igreja Adventista, que começou pequeno, está presente em mais de 200 países reconhecidos pela ONU. Não é a denominação que possui o maior número de membros cristãos. Hoje, a nossa média é de 20 milhões de adventistas em todo o mundo. Mas, com relação à presença de países, hoje, a Igreja Adventista, tirando a Igreja Católica, é a igreja que possui maior presença nos países reconhecidos pela ONU, mais de 200. Também é a igreja que possui a segunda maior rede educacional do mundo. É uma das redes hospitalares mais respeitadas do mundo, principalmente lá de Loma Linda. A nossa igreja, com foco na missão, possui barcos, lanchas, aviões para alcançar as regiões mais isoladas do mundo. E quando nós olhamos tudo isso, nós vemos o Espírito Santo nos guiando. Então, aqui, verificando alguns comentários aqui da Flávia, com relação aos 144 mil, quem são esses? Flávia, nós vamos ter um estudo específico com relação aos 144 mil, tá certo? A outra questão aqui, quais as doutrinas da Igreja Adventista? Ao todo, a nossa igreja, ela possui 6 doutrinas, que se divide em 28 crenças. Deixa eu ver se está aqui de fácil acesso. Está sim. Então, aproveitando aqui, a nossa igreja, ela tem as suas doutrinas e as suas crenças disponível para qualquer um. Se você quiser estudar as doutrinas adventistas, é só você adquirir o livrinho Nisto Cremos, que é distribuído pela Casa Publicadora Brasileira. Então, você pode acessar aí cpb.com.br e receber na sua casa e estudar as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. E as crenças fundamentais são divididas em 6 doutrinas. E quais são as doutrinas gerais da igreja? A doutrina com relação a Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. E aí dentro disso nós temos as crenças, que é a crença na palavra de Deus, na Trindade, no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a crença na criação, a crença da natureza do homem, a crença do grande conflito, a crença da vida, morte e ressurreição de Cristo, a crença da experiência da salvação, a crença do crescimento em Cristo, a crença da igreja,
a crença do remanescente e a sua missão, a crença da unidade no corpo de Cristo, a crença do batismo, a crença na ceia do Senhor, a crença dos dons e ministérios espirituais, a crença no dom de profecia, a crença na lei de Deus, no sábado, a crença da mordomia, a conduta cristã, a crença do matrimônio e família, a crença do ministério de Cristo no santuário celestial, a crença na segunda vinda de Cristo, a crença na morte e na ressurreição dos santos, a crença do milênio e do fim do pecado e, claro, a crença da nova terra. Essas são as nossas crenças fundamentais, todas elas baseadas na Bíblia. Então, isso demonstra que o nosso movimento, o foco, não é a fama, mas são as pessoas e a proclamação da verdade. Então, hoje, Deus está chamando e convidando você para uma vida de comunhão com Ele por meio da sua palavra. Ele está chamando você para fazer parte do seu povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Então, com amor, Ele está chamando. Ouça a sua voz e aceite o seu convite. E diga o seguinte: Jesus, eu quero estar pronto, eu quero viver contigo por toda a eternidade. Esse é o convite de Deus. Esse é o chamado do Senhor. E o que é que você está esperando? Eu sei que não é algo fácil. Eu sei que para muitos é algo complicado. Mas confie. Deus com certeza irá lhe fortalecer. Deus não desampara os seus filhos, principalmente aqueles que são sinceros em descobrir as verdades contidas na Bíblia, na palavra de Deus. Hoje, há muitas denominações porque, infelizmente, elas não seguem a vontade de Deus. Mas a Bíblia deixa bem claro qual é o povo que prega e anuncia as verdades bíblicas. E esse povo é a Igreja Adventista. Vou contar aqui um rápido testemunho. Eu sei que a hora é um pouquinho avançada, mas é bem rápido. Você pode até pesquisar na internet esse testemunho. Esqueci o nome do pastor dele agora, mas você pode colocar lá no YouTube. Assim, o pastor testemunho, o pastor e o padre. O que é que aconteceu? Na época, esse pastor, ele ainda não era pastor, ele estava estudando teologia. E no período das férias, nós desenvolvemos um trabalho que é comportagem. Depois eu falo um pouquinho sobre esse trabalho. E esse estudante de teologia, ele estava na região do Amazonas, próximo ali do Rio Negro, Solimões. Também me deu branco na cidade, mas você pesquisando encontra o testemunho. O que é que aconteceu? Aquele jovem, ele estava ali naquela cidade e visitou todas as casas e vendeu manuais para todos daquela cidade. Porque é por meio disso que mantenha o custo ali da faculdade. Só que Deus o abençoou tanto que ele iria viajar no domingo, mas quando chegou a quarta-feira, quinta-feira, ele já tinha visitado todo mundo. E aí ele ficou pensando, nossa, eu vou ficar aqui 3, 4 dias parado, o que é que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. Até que ele escutou o sino da igreja e se lembrou, falta eu visitar o padre. Eu não visitei o padre ainda, eu vou visitar. E aí quando foi na sexta-feira de manhã, ele colocou a roupa lá, todo bonitinho. Ele entrou na igreja, o padre estava lá ministrando. O coroinha, percebeu que era uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Ele chamou o coroinha e disse, olha, no final da missa eu posso falar com o padre? E aí o coroinha perguntou, você é o quê? Não, eu sou seminarista, eu gosto de conversar com o padre. E aí o coroinha foi lá e no meio da missa, ele deu um ok para aquele estudante, dizendo que o padre iria atendê-lo no final da missa. Quando terminou a missa, o padre já saindo, deu o sinal, chamando aquele jovem, ele foi. E dali ele começou a conversar com aquele padre e tudo mais, até que chegou um momento
em que ele explanou ali, né, os seus materiais, seus manuais, e aquele padre, ele ficou olhando para tudo aquilo e depois olhou para aquele jovem estudante de teologia e olhou o seguinte: olha, eu vou dizer uma coisa. Todos os livros que você me apresentou aqui eu já tenho. E sabe quais eram os livros que aquele rapaz tinha apresentado? Os livros que a irmã White escreveu. Alguns deles. A Vida de Jesus, O Grande Conflito, e o terceiro agora me deu um branco. Mas ele já possuía, um padre, possuía livros adventistas. E ele disse: jovem, venha cá. E ali ele entrou na biblioteca daquele padre, e ele ficou maravilhado com a biblioteca. Mas ele percebeu que tinha uma seção especial. E aquele padre disse: olha esses livros aqui, você reconhece esses livros? Quando aquele jovem olhou, percebeu que o padre possuía toda a coleção de Ellen White ali na sua biblioteca. E ele disse o seguinte: desses livros, de todos os livros que eu possuo, esses são os que eu mais gosto. E de uma maneira muito especial, o que eu mais gosto é esse daqui. Aí ele abriu uma gaveta da sua escrivaninha e mostrou o Grande Conflito, todo rabiscado, marcado, porque o padre estava lendo. E aí, aquele jovem espantado perguntou: padre, se o senhor conhece toda essa verdade, por que o senhor ainda é padre? Por que o senhor não se torna adventista? Em suma, aquele padre respondeu o seguinte: porque ainda não chegou o momento. Mas no momento certo, nós estaremos do lado da verdade. Não apenas eu, mas há outros padres, há outros bispos que estão estudando de maneira secreta, apenas esperando o momento certo para deixarmos aquilo que fazemos hoje, para defender plenamente a bandeira da verdade. Ou seja, há muitas pessoas por aí que são verdadeiros servos e servas do Senhor e que no momento certo, quando ouvir a voz do Espírito Santo, vão ajuntar-se ao povo verdadeiro de Deus. Mas quem sabe esse é o momento. Quem sabe essa é a hora. Quem sabe agora que o Espírito Santo está falando com você e comandando o seu coração. Quem sabe você já ficou muito tempo no anonimato. Quem sabe agora que você tem que tomar a sua decisão de estar junto ao povo verdadeiro de Deus. Ao povo que proclama as verdades bíblicas. Não deixe para depois. Quem sabe esse é o momento que Deus está te chamando agora. O momento lá do padre, eu não sei. Provavelmente ele não deve mais estar vivo. Mas eu tenho certeza que Deus já resolveu as coisas com ele. E com você? O que é que falta? Então, nesse momento, vamos orar a Deus, entregar nossa vida a Ele e decidindo estar do lado da verdade. E estar junto do povo que proclama e que prega a verdade. Então, ore junto comigo. Querido Deus, Pai amado Senhor, primeiramente queremos agradecer a Ti por mais um momento de estudos. Queremos agradecer porque o Senhor mostra na Tua palavra que mesmo em meio a uma confusão religiosa, o Senhor tem um povo especial. O Senhor tem um povo que ainda mantém puro as verdades bíblicas. Então, por favor, Pai, nos ajude a, primeiro, a amar as verdades da Tua palavra. A aceitar as verdades da Tua palavra. Para, assim, fazermos parte desse povo tão especial. E o Senhor hoje nos convida a participar desse povo especial. Pai, que não seja tarde demais, que não deixemos para amanhã a nossa decisão. Hoje é o momento de decidirmos para permanecermos do teu lado e para estarmos juntos também desse povo tão especial. Senhor, nós queremos ser remanescentes. Então nos ajude
a sermos guardadores dos teus mandamentos e a termos o testemunho, a fé em Jesus. Continue nos abençoando nessa semana. A cada um que nos assistiu, que participou, isso é o que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos amigos, eu agradeço a presença de todos. Um forte abraço. Que Deus abençoe grandemente você e até nosso próximo encontro. Sábado, 9 horas da manhã, nosso culto online. E no domingo, às 19 horas, estamos aí juntos novamente para darmos continuidade ao nosso estudo, que o tema, eu já dei uma palhinha, nós vamos aprender sobre a marca da besta, sobre a besta, mas o tema é o seguinte: 1000 erros valem mais do que uma verdade? 1000 erros valem mais do que uma verdade? Então, que erros são esses e que verdade é essa? Nós vamos estudar e descobrir no nosso próximo encontro. Então, que Deus abençoe grandemente você, um forte abraço e até mais.